Olá, venho novamente hoje para falar sobre o cristão e a política. Escolhi este pertinente tema tendo em conta os equívocos deliberados que se têm criado em torno dele, mas precisamente que ideologia política um cristão deve comungar. Estas problemáticas não são propriamente de hoje, elas já vinham desde os primórdios do cristianismo, sobretudo com a República Cristiana formulada por Dante Alighieri, que recebeu um amplo acolhimento no seio do catolicismo. Mas com a reforma protestante do século XVI, os teólogos protestantes desmarcaram claramente deste entendimento, fazendo uma separação nítida entre o Estado e a Igreja, entre a política e a religião, naquilo que ficou conhecida como a laicidade na Revolução Francesa do século XVIII. Perante tudo isto, levantam-se duas pertinentes questões. A primeira questão é: o cristão pode entrar na política? A segunda questão: que ideologia política um cristão deve seguir? A meu ver, não vislumbro nenhum impedimento de um cristão entrar na política. Sobre já a ideologia política, também sou do entendimento que a Bíblia Sagrada não defende exclusivamente uma ideologia. Ou seja, pode usar da palavra de Deus para sustentar uma mundividência da direita, da mesma forma pode usar as Escrituras Sagradas para sustentar a mundividência de esquerda. Da mesma forma pode usar as Escrituras Sagradas para sustentar o liberalismo, o conservadorismo, o reacionarismo, o progressismo, etc, etc. Da mesma forma pode usar as Escrituras Sagradas para, enfim, fundamentar ou para sustentar uma posição de uma democracia cristã, ou socialismo, ou comunismo, ou, enfim, a social-democracia. Ou seja, todas essas mundividências, todas essas ideologias têm sempre algo de bom que se pode amparar nas Escrituras Sagradas. Ou seja, as Escrituras Sagradas, dito de outra forma, não se esgota a nenhuma ideologia política, não se esgota a nenhuma mundividência político-partidária, etc, etc. Antes, pelo contrário, todas essas ideologias, todos estes partidos políticos têm alguma coisa que se pode sustentar do ponto de vista bíblico. De modo que, enfim, tem essas tendências que acabam por criar também alguns atritos, que acabam por criar também alguma confusão na mente daqueles que não se conseguem, enfim, interiorizar bem a ciência política e a própria filosofia política, etc, etc. Mas a questão que é importante aqui salientar é que quando uma pessoa vem para a política, ou quando uma pessoa está a sustentar as suas convicções político-ideológicas, é importante fazer a separação, evitar imiscuir ou evitar estar a usar as Escrituras Sagradas para fazer valer essas teses. Porque nós sabemos que isso acaba sempre por não funcionar. Desde logo, os partidos políticos, as ideologias que nós assistimos hoje em dia, não estão comprometidos com a fé bíblica, não estão comprometidos com o Evangelho, não estão comprometidos com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. De modo que, quando um cristão quer fazer a política, quer defender algum partido político, convém fazê-la a título pessoal, a título da sua convicção, enfim, secular, da sua convicção, enfim, daquilo que também são, que podemos considerar civilidade. Mas não usar as Escrituras Sagradas para fazer defesa intransigente destes mesmos partidos, destas mesmas ideologias, porque nós sabemos que isso acaba sempre por não funcionar. E outra questão, nós temos visto que, perante essas questões, sobretudo daqueles cristãos que vão para a política usando a capa do cristianismo, usando as Escrituras Sagradas, acabam por contribuir não mais para, enfim, fazer valer ou fazer conhecer o seu testemunho cristão, mas antes, pelo contrário, sujar o nome do cristianismo, sujar a mensagem do Evangelho, sujar, enfim, a religião cristã.
De modo que o mais sensato é dessas pessoas irem e evitarem, enfim, levar o nome do cristianismo. E outra coisa também que é importante aqui salientar é de nós interiorizarmos que o crente para mudar o mundo, o crente para transformar a sociedade, como muitos usam esta capa para entrar na política, que querem, enfim, transformar, querem ser agente de mudança, não é preciso ir para a política para mudar a sociedade. E muito menos devemos confundir que é através da política que podemos mudar a sociedade. Não, isto está muito errado. E é um pressuposto completamente equivocado. A sociedade, os nossos países e a própria sociedade, o contexto onde nós estamos inseridos, numa perspectiva cristã, só pode ser mudada, transformada através da mensagem do Evangelho. Não numa mera ideologia secularista, não porque temos que entrar na política para mudar, não. A mudança deve pautar, acima de tudo, pela transformação que o Espírito Santo opera em nós. E com base nessa transformação, daí há um caminho andado para haver mudança, a começar em nós e daqueles que nos rodeiam. Mas para essas pessoas que nos rodeiam sejam transformadas, é preciso também que elas beneficiem da graça salvífica do Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual têm que aceitar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Caso contrário, não vai haver nenhuma mudança e muito menos o cristão pode julgar que através da política vai fazer alguma mudança. Até porque, para quem conhece a gênese da política, há uma hierarquia que se vai consubstanciando na subalternidade, ou que se vai consubstanciando na rigidez partidária, que às vezes não dá um campo de manobra ao próprio militante, enfim, fazer valer as suas convicções. E tudo isto acaba por contribuir não propriamente para ajudar um cristão, mas para prejudicá-lo naquilo que é o seu testemunho. Porque nós sabemos que a política tem pouca verdade. E para sair bem sucedido na política tem que entrar na ideia do servilismo, na ideia, de renegar, de entrar até nas mentiras e falsificações e promessas infundadas, etc, etc. Mas também uma coisa que é importante salientar aqui, como dizia o saudoso Billy Graham, é que é através da nossa fervorosidade cristã, missionária, que nós podemos transformar a sociedade e o mundo. E isto passa desde logo de nós ficarmos empenhados em evangelizar, em procurar pedir a Deus que transforme a vida das pessoas. Caso contrário, não caiamos na ilusão de que a política vai mudar a vida das pessoas, a política vai transformar a sociedade, a política vai transformar o mundo, que isso não vai acontecer. Pode haver algumas melhorias ou aparentes melhorias, mas nós sabemos que em última instância isso acaba sempre por criar confusão. E outra coisa, hoje em dia já não há uma diferença nítida daquilo que podemos dizer da esquerda e da direita, porque nós sabemos que todas essas ideologias acabam por convergir-se na generalidade das coisas, já não há aquela separação nítida. Essa é a primeira questão. E o segundo erro que as pessoas correm, pelo menos os cristãos, nessa questão de dizer não, é mais correto pertencer à esquerda porque a esquerda parece mais com os nossos valores, os nossos princípios, valores cristãos, outros que defendem outro entendimento. Não, devemos comungar mais numa perspectiva da direita porque subscrevem mais as nossas ideologias ou subscrevem mais a palavra de Deus. Isso não tem qualquer tipo de fundamento, não tem qualquer tipo de debate. Basta nós lermos os livros da ciência política para chegarmos a estas conclusões. Aliás, um dos grandes clássicos autores que escreveu sobre essas questões, sobre a esquerda e a direita, que é o Norberto Bobbio, demonstrava que hoje em dia já não há uma separação clássica daquilo que nós conhecia, que veio da Revolução Francesa, da esquerda e da direita. Ou seja, há toda uma convergência dessas ideologias nas próprias matérias económicas e da própria aquilo que podemos considerar valores, aspectos ético-morais. Razão pela qual há todo um aliciamento
para com o público, para com, enfim, o povo, os votantes, para poderem chegar o mais rápido ao poder. Ou seja, essas ideologias estão comprometidas mais a chegar o mais rápido ao poder e fazer as suas agendas, não propriamente daquilo que podemos dizer dos grandes princípios e valores que nós defendemos como crentes. Por isso, em suma, para não mais divagar muito, dizer que o cristão deve entrar na política. Mas, quando vai entrar na política, é bom, enfim, tirar a capa de dizer que eu sou cristão ou estar ali a usar textos sagrados para fazer valer as suas ideias, porque nós sabemos que isso sempre dá mal. E outra coisa que nós assistimos, muitos desses cristãos que foram para a política ou que estão na política, não têm tido um bom testemunho. Têm sujado, entre aspas, o nome do cristianismo. Ora, isso nem é bom para essas pessoas, nem é bom para o próprio cristianismo, nem é bom para a mensagem do Evangelho. Por isso aqui é preciso nós lutarmos, como diz Jeremias, para trabalhar pelas cidades, para ajudar as cidades. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, também vai nesta lógica de procurarmos sermos bons cidadãos. Mas para sermos bons cidadãos não é necessariamente que temos que entrar na política. Podemos ser bons cidadãos, vivendo bem e influenciar as pessoas pela mensagem do Evangelho. Porque só assim também que estaremos a demonstrar que somos pessoas nascidas de novo, que estamos comprometidos com o Evangelho, não com a agenda deste mundo poluto, deste mundo que não tem qualquer tipo de temor a Deus, neste mundo da política que nós vemos cada vez mais que se sobressai mais a vaidade, o orgulho, a mentira, a falsidade, enfim, e tudo aquilo que não interessa até estar aqui, enfim, a destacar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Aqueles que estão na política, que procurem ser bons cristãos. Mas, acima de tudo, para evitarem estar a usar o nome de Deus, estarem a usar que eu estou aqui porque este defende mais os nossos valores, porque nós sabemos que isso tudo são raciocínios falazes que não têm qualquer tipo de próprio apoio bíblico. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Até a próxima ocasião. Muito obrigado.